Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui dando continuidade à nossa série de videoaulas sobre a formação do Estado moderno, absolutismo e mercantilismo. Tá? O tema desta videoaula é a monarquia inglesa medieval. Tá? Então, vamos lançar aqui algumas informações e algumas reflexões sobre a trajetória da monarquia inglesa medieval. Bom, assim, pulando muita coisa, tá? Porque assim, vamos lembrar que a Inglaterra, ela fez parte um dia do Império Romano, certo? E que a presença romana na Inglaterra ela não durou tanto tempo assim, né, em comparação com outras regiões, e que após os romanos abandonarem a Inglaterra foi invadida pelos anglos, saxões e jutos, que eram tribos germânicas, né, que daquelas mesmas tribos, aquele mesmo conjunto de tribos que invadiu e que destruiu o Império Romano do Ocidente, invadiu a Inglaterra, se fixou na Inglaterra e imiscuiu, assim, se aprofundou assim de maneira tão significativa na Inglaterra que, veja bem, né, o nome anglo acabou dando origem à Anglia, da onde vem a palavra Inglaterra, certo? E saxão, né, até hoje a gente, né, se refere ao idioma inglês como um idioma anglo-saxão, certo? Que é, na verdade, de origem germânica, né? Não se fala muito dos jutos, né? Mas eles também estavam no meio desse pessoal, ok? E eles acabaram formando 7 reinos, certo? E com o tempo, depois das chamadas invasões vikings, né, que vocês já devem ter ouvido falar muito, esses reinos se unificaram e formaram o que a gente conhece hoje por Inglaterra, certo? Isso já tinha acontecido quando um nobre francês chamado Guilherme o Conquistador, que era de origem viking, inclusive, ele vinha de uma região do norte da França chamada Normandia, que era chamada Normandia porque ela foi colonizada pelos normandos, que é o nome pelo qual os vikings eram conhecidos na França, certo? Então, o Guilherme o Conquistador, que era duque da Normandia, ele conquista a Inglaterra no ano de 1066, certo? E aí ele coloca na Inglaterra um estilo de governo que acabou contribuindo bastante para o processo de centralização política da Inglaterra, certo? Que não foi uma coisa de uma hora para outra, né? Foi um processo ao longo de séculos, como aconteceu na maior parte dos outros países da Europa Ocidental nesse mesmo contexto, certo? E o que, que ele vai fazer? Né? Em primeiro lugar, ele vai permitir a existência de senhores feudais, ele não vai acabar com isso, mas, por outro lado, ele vai dividir, na verdade, a Inglaterra em condados, né? Ou em inglês count, né? Ele vai dividir a Inglaterra em condados, e esses condados ele vai passar para o governo de xerifes, que vão responder diretamente a ele, certo? Daí vem a ideia do xerife e do count, né? Que inclusive tem hoje em dia nos Estados Unidos, né? Afinal de contas, os Estados Unidos são uma antiga colônia inglesa, ok? Então ele vai fazer isso e com isso ele vai dar uma diminuída significativa na autoridade dos senhores feudais, ok? E aí ele vai ser sucedido, né, pelo seu filho, neto, certo? Bisnetos, ok? Com destaque para 2 bisnetos dele que foram reis da Inglaterra, um se chamava Ricardo Coração de Leão, apelidado Coração de Leão, que participou da Terceira Cruzada, né? Chegou a é, conhecer pessoalmente um grande guerreiro lá no Oriente, chamado Saladino, né, com quem ele entrou em acordo lá para liberar a peregrinação dos cristãos a Jerusalém, e aí ele volta para a Inglaterra depois de 10 anos, lutando nas cruzadas, depois de ter sido, inclusive, sequestrado e ter sido cobrado um resgate por ele volta e morre pouco tempo depois, certo? E ele foi sucedido pelo irmão que ganhou o apelido, que era chamado João, ou John, né? O apelido Sem Terra, tá? E o que que acontece? O João Sem Terra, ele era apelidado de Sem Terra porque ele perdeu inúmeras batalhas no norte da França, onde os reis da Inglaterra tinham feudos. Isso é uma coisa interessante que acontecia muito na Idade Média. O sujeito era rei
Ele tinha um reino e ele era senhor feudal em outro reino. Isso acontecia com alguma frequência. E os reis da Inglaterra eram senhores feudais na França, no norte da França. Afinal, eles eram descendentes do Guilherme Conquistador, que era um nobre francês, certo? Enfim, o que acontece é que esses dois reis, mesmo o Guilherme Coração de Leão, que era muito corajoso, e o João Sem Terra, que foi derrotado em várias batalhas e perdeu feudos no norte da França, eles enfraqueceram temporariamente o poder da monarquia. E o João Sem Terra, ele governou a Inglaterra num contexto muito conturbado, né, de guerra, de conflito. E para enfrentar essas guerras, o que ele fazia? Ele aumentava impostos, ele criava impostos. O problema é que houve uma resistência por parte de vários setores da sociedade inglesa, mas principalmente da nobreza e do clero, e isso vai acabar gerando a famosa Revolta dos Barões, que aconteceu no ano de 1215, e uma das consequências da Revolta dos Barões foi que eles impuseram ao João Sem Terra que ele assinasse um documento chamado Magna Carta. Tá? Pela Magna Carta, João ele aceitou abdicar do direito de criar impostos sem autorização da nobreza, certo? Por isso, Revolta dos Barões. Né? Na verdade, foi uma revolta de nobres e do clero também contra o João Sem Terra. Tá? Então, esse documento Magna Carta é um documento muito importante, por quê? Porque ele vai sempre ser um fator de limitação da ampliação do poder do rei na Inglaterra. Tá? A Inglaterra vai chegar algum dia a ser absolutista? Vai, mas sempre vai estar um passo atrás quando a gente compara a Inglaterra com a França, com Portugal e com a Espanha, por exemplo. Ok? E o João Sem Terra ele vai ser sucedido pelo filho, né, o Henrique III, tá, que acabou desrespeitando a Magna Carta e teve que enfrentar uma nova revolta, dessa vez uma revolta do clero, da nobreza e da burguesia, tá? E essas três classes vão se reunir e vão formar um órgão chamado Grande Conselho, em 1265, que depois passou a ser chamado de Parlamento. Tá? E o Parlamento inglês ele passou a ser dividido, tá, na Câmara dos Lordes, que era formada por representantes do clero e da nobreza, e a Câmara dos Comuns, que era formada por representantes da burguesia. Tá? E aí, mais um fator, né? O rei, na Inglaterra, sempre que ele quisesse cobrar impostos, aumentar impostos, criar impostos, ou até mesmo declarar guerra, ele precisava da autorização do parlamento para chegar a esse ponto. Ok? Então, o parlamento sempre constituiu um obstáculo para o estabelecimento do absolutismo na Inglaterra. Tá? Mas, né, o processo de fortalecimento do poder monárquico na Inglaterra ele vai continuar, né, até o final da Idade Média. Ok? E aí eu vou encerrando a videoaula por aqui, para ela não ficar muito longa. A próxima videoaula terá como tema a transição para a Era Moderna na Inglaterra. Então, vou entrar nesses detalhes, né, da transição para a Era Moderna na Inglaterra, certo? E a gente vai descobrir até onde isso vai, né, no que isso vai dar, ok? Então, vou encerrando por aqui. Agradeço a todos que mantiveram sua atenção até agora. Um forte abraço e até breve.